O que você precisa de Deus? Qual é a sua necessidade? Deixa eu falar para você, eu vou te dar uma notícia, duas notícias bacanas, bem boa mesmo. Dia 3 de agosto, dia 3 é cavalgada? É, né? Dia 3 de agosto, cavalgada aqui, vai sair do posto aqui de gasolina, vai descer toda aí, a chegada lá na Elza Vendrame, Praça São José. Amém, amado? Quem gosta aí de acompanhar, fica atento, vai ser dia 3, essa cavalgada que já está sendo uma boa notícia aí para a região toda da cidade. Mais de 1.000 inscritos, é isso? Mas já é a maior de todos os tempos, imagina isso. Amém, amado? Dia 5, terça-feira, começa uma campanha aqui, dia 5, que dia, irmãos? Que dia? Dia 5, por que eu peço para você repetir? Porque quando a gente repete, a gente memoriza. Amém, amado? Fica a dica aí para você ler alguma coisa na Bíblia, ler 2, 3 vezes um versículo que você gosta, você vai ver como fica mais fácil. Então, na terça-feira, dia 5 de agosto, nós vamos começar uma campanha. Minhas causas impossíveis nas mãos de Deus. Amém, amados? Minhas causas impossíveis nas mãos de Deus. Deixa eu te falar como vai funcionar. Essa mesa vai continuar aqui, aquela mesa. Você vai trazer as suas causas impossíveis escrita em uma carta. Por exemplo, você vai falar para Deus: Senhor, aqui estão minhas causas impossíveis. Eu não consigo resolvê-las por conta das finanças, eu não consigo resolver, talvez até por conta da minha fé que é pequena. Senhor, você vai detalhar a sua carta para Deus. Amém, amados? E aí você vai colocar as tuas causas impossíveis, depois que você apresentou para Deus. Então você vai detalhar tuas causas impossíveis, finanças, saúde, casamento, não importa o que, sonhos que não realizou, até mesmo sonhos que já foram abortados, Deus pode trazer de volta. Amém, amados? Glória a Deus, você vai voltar a sonhar. Então, essas 7 terça-feira vai ser esse tema, minhas causas impossíveis nas mãos de Deus, a partir do dia 5. Amém, amado? Então, toda a sua causa impossível, coloca nessa carta, envelopa e sela. Sela não cola, amém? Selar, colar. Por quê? Você vai colocar o seu nome nesse envelope, por lado de fora. Amém, amados? Remetente, quem é que está mandando? Vilma. Quem é que vai receber? Deus, Jesus, amém, amado? Coloca lá, remetente, teu nome, enviado para quem? Ao meu Senhor Deus, ao que você desejar no coração lá, você tem que botar ao Senhor, ao meu Deus, ao meu dono, meu Deus, alguma coisa nesse sentido. Você vai colocar o teu nome como remetente para quem que você está enviando e vai colocar aqui na mesa. Você vai trazer 7 terça-feira, você vai levar embora. Na última terça-feira, na 7ª, você não leva embora, você deixa. Porque depois nós iremos ao monte orar em teu favor, estaremos orando 7 dias, ou 7 terça. Depois nós pegaremos isso e levaremos ao monte. E ali nós consagraremos isso ao Senhor, queimando tudo na presença de Deus. Amém, amados? Creia no poder da oração. Creia no poder da oração. Quando a gente ora, Deus responde. Amém, amados? Glória a Deus. Aleluia. Então não perca essa campanha. Dia 5 vai começar. Que dia? Oh, aleluia, dia 5 de agosto, dia 3, cavalgada na cidade, oh, glória a Deus, aleluia. Quem sabe na próxima a gente sai, como nós saímos da outra vez aí, né? Aquela faixona bonita, missão evangélica, Jesus Cristo é o caminho. E aí, agora não dá mais não. Oh, meu Deus, mas a gente sai aí, só se for a pé, né? Com a faixona na frente, assim, o que você acha, brasileiro? Dá até, mas se for a pé, pode ir a pé na frente? Pronto aí. Aí, ó, pronto. Glória a Deus. Amém, amados? Vai ser legal, então vamos participar, prestigiar aí, porque cavalgada não é pecado. Amém, amados? Diga assim comigo: eu sei que o meu Redentor vive e os seus planos jamais poderão se frustrar. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Glória a Deus. Quero convidar você, só os bonitos e bonitas, a ficarem de pé. Se você não está com criança no colo, não tem pé quebrado, joelho está aguentando ficar de pé, fica de pé, por favor. Amém, amado? Em reverência ao Senhor, eu quero ler essa palavra com você agora, que nós estaremos, a partir dessa palavra, meditando com você, falando com você, em nome do Senhor Jesus. Amém, amado? Deuteronômio 30, verso 15. E logo após o 15, 19. Nós vamos ler esses dois versículos. Amém? Vejam, Deus falando, tá bom? Vejam. Hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. 19. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam vocês e os seus. Eu tenho 4 descendentes diretos, que são meus filhos, 8 netos, mais um bisneto chegando, oh glória. Então meus descendentes, eu profetizo que estarão debaixo dessa bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém, amado? Eu fui dormir essa madrugada, já fui dormir já de madrugada à tarde, só que quando deu, acho que 15 para as 5, quem diz que fica na cama? Não tem jeito de dormir, porque o Senhor não deixa. Eu vim aqui na igreja orar por você, saí daqui era 7 e pouco, 7h15 mais ou menos, cheguei a quase 5 horas. 7h15 eu saí daqui mais ou menos, que eu fui para casa. Irmãos, eu sei de uma coisa, Deus quer fazer por você o que você não consegue fazer por você mesmo. Deus quer fazer por você o que você não consegue fazer por você mesmo. Amém, amado? Mas aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. Entenderam o recado? Fecha seus olhinhos, por favor, Pai, em nome de Jesus. Nós estamos aqui na Tua presença, numa noite maravilhosa dessa. Família reunida, Senhor, e aqueles que não estão, com toda a sua casa aqui, eu já profetizo que estarão. Em breve virão toda a casa, Senhor, te servir, toda a casa virão para te adorar, te honrar e bendizer o Teu nome. Senhor amado, em nome de Jesus eu declaro que essa noite não haverá nenhum empecilho, nada para distrair a tua igreja, o seu povo. Meu Deus, em nome de Jesus, eu convido o teu Espírito Santo agora para fazer presença aqui. Ó Espírito Santo, assuma o controle, pode assumir o controle agora da ministração, porque eu me coloco, me rendo a ti, para ser feita a tua vontade e não a minha. Senhor, eu penso muitas coisas para dizer, mas quem é que vai dar as palavras certas é o Senhor Espírito Santo. Portanto, eu fico à vontade agora para convidar o Senhor para assumir o controle das palavras que o Senhor quer que entregue para a igreja, e a igreja, Senhor, esteja preparada pelo Senhor Espírito Santo para ouvir, aprender e sair daqui já pensando só em vitória, para a glória de Deus Pai, do Deus Filho e para a tua glória, ó Espírito Santo. Sendo assim, fique à vontade para fazer tudo o que lhe apraz, em nome de Jesus. Amém? Se assente, pode se assentar, glória a Deus. Eu gosto, sabe do que? Quando a igreja dá glória, amém, amado? Aleluia, porque eu aprendi pela própria palavra de Deus que nós fomos criados para a sua glória e para lhe dar glória, honra e louvor, amém, amado? Então, quando não cumprimos esse propósito básico de oferecer a Deus o porquê que Ele nos criou, então a gente está em falha, não é? Então a gente começa a ficar falhando, como o carro que está com a vela falha, como está com problema, não vai de qualquer jeito. E você não pode ir aos trancos e barrancos, você tem que funcionar de forma perfeita como Deus planejou para você funcionar. Amém? E um dos segredos para que nós funcionemos bem é você sempre viver na dependência de Deus, dando a Ele glória, dando a Ele louvor todo o tempo. Todo o tempo, pastor, todo o tempo. Está lá no trabalho, está quietinho. Oh, aleluia, estou trabalhando. Oh, glória, Senhor, te dou glória pela saúde. Distrai outro momento para fazer outra coisa, tal, quando de repente, oh Deus, obrigado, porque o Senhor tem me sustentado até aqui, te dou glória. Ah, Senhor, que as pessoas ao olharem para mim, saibam que eu sou do céu, sou de cima e não de baixo. Eu sou de cima e não de baixo. Como é isso, pastor? O senhor está aqui agora. Eu estou aqui, mas não sou daqui. Amém, amado?
eu fui comprado pelo céu. Diga para você mesmo, eu fui comprado. De novo, eu fui comprado pelo céu. Não sou daqui, sou de cima. Aleluia, louvado seja Deus. Nós somos de cima, não somos daqui. Louvado seja Deus. Por favor, Taizinha, coloca lá no verso 15, onde nós começamos, e dali a gente parte para a introdução. E creio que o Senhor nos dará sabedoria para tudo isso. Eu dei um tema aqui para essa noite: sua decisão determina o seu destino. Amém, amados? Diga comigo, a minha decisão. Diga de novo, a minha decisão determinará o meu destino. Glória a Deus, aleluia. Queridos, eu começo a dizer para você que não há como eu alcançar um destino. Não há como eu alcançar alguns sonhos que eu tenho, se antes não priorizar algumas coisas na minha vida. Eu preciso priorizar o que quero fazer e como fazer para alcançar tal destino. Amém, amados? Glória a Deus. Porque se eu não vivo uma vida planejada, eu estou fadado ao fracasso. Se eu não planejo a minha vida amanhã, eu não planejo com preocupações e tal. Não, porque Jesus falou que basta cada dia o seu próprio mal. Sim ou não? Ele diz para você não viver ansioso por coisa alguma, mas ele não falou para você não fazer planos. Fazer plano é a obrigação de cada um. Sonhar é o que temos que fazer. E planejar. Como que eu vou chegar até tal lugar? Por exemplo, se eu sonho em conquistar a casa própria, se eu sonho em fazer uma viagem de férias, eu preciso ter planejamento para chegar final do ano e fazer isso que eu quero fazer. A minha viagem, ou até juntar um dinheiro para dar de entrada numa casa, adquirir a casa própria, eu preciso me planejar. E como fazer isso, pastor? Eu vou priorizar os meus gastos agora em cima dos meus sonhos. Porque não adianta nós sonharmos e não fazermos nada para alcançar. Então, quando eu decido alguma coisa, eu preciso então acompanhar aquilo de perto comigo mesmo para alcançar alguma coisa. A minha decisão, amém, amado, é que faz a diferença. Escuta, eu vou priorizar, conquistar aquilo que eu estou falando. Cada um põe aquilo que deseja no seu coração. A sua decisão determina o seu destino. Mas para você decidir, você não consegue decidir sem antes escolher. Ou consegue? Primeiro você escolhe. O meu destino. Eu escolhi o meu destino. Eu vou para tal lugar. Agora eu decido fazer alguma coisa para alcançar isso. Então a minha decisão é economizar. Eu não vou mais sair final de semana, ou todo final de semana, vou sair um final de semana só, para comer fora, sair com a minha família, tal. Mas agora eu tenho uma prioridade. Eu vou priorizar, juntar dinheiro para realizar um sonho. Amém, amados? Quem está entendendo? Glória a Deus. Bom, só que nós estamos em uma viagem. Nós estamos indo rumo ao céu. Eu estou. Tem alguém comigo? Bom, eu escolhi, eu decidi ir para o céu. Mas na realidade eu não escolhi, quem me escolheu foi Ele. Já que Ele me escolheu e eu entendi o plano dEle, o propósito dEle na minha vida, o propósito de Deus. E o que Ele foi capaz de fazer para me salvar, o que Ele foi capaz de fazer para me alcançar. Então agora eu decido fazer o melhor para chegar nesse dia e ouvir uma voz linda, maravilhosa, vindo da nuvem ou no meio da nuvem: vinde a mim, benditos de meu Pai, oh aleluia. Eu quero ouvir essa voz, eu não quero perder esse momento por nada. Eu não quero perder, porém eu preciso ter prioridades. Eu sei que o mundo está aí para a gente viver, eu sei que as coisas estão aí para a gente conquistar, mas escuta uma coisa: se eu não atentar para o que está escrito, o que Deus diz para mim, escuta, Ele está colocando diante de cada um de nós, olha aí o que Ele coloca: o bem e o mal, a morte e a vida.
E agora ele colocou, ele já fez a parte dele. Porém, eu preciso escolher e decidir, sim ou não. Poxa, agora, se eu ouço a palavra do Senhor Jesus, que Ele vai dizer para nós, a respeito daquele moço fazendo interrogação para ele, qual é o maior mandamento? O que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus dá uma resposta que abala e deixa o camarada triste, mas Jesus olhando para ele, ama aquele moço rico, ama aquele jovem, e Jesus olhando para ele, o amou. E quando Jesus fala para ele, olha, vai, vende tudo que você tem, distribua aos pobres, vem e siga-me. E ele entristece porque a Bíblia vai dizer que ele tinha muita riqueza, sim ou não? Ou seja, agora ele entristece, não faz o que Jesus manda e vai embora. Ou seja, ele não escolheu o céu, decidiu ficar preso nas coisas da terra e vai embora. E Jesus fala, quão difícil é um rico entrar no reino de Deus. Não é porque tem dinheiro que não vai ser salvo. É o mesmo texto Jesus dizendo, onde estiver o seu tesouro, aí estará o quê? O seu coração. Sim ou não? Poxa vida, onde está o tesouro daquele moço? Agora, eu penso comigo que esse moço foi desafiado a fazer algo como Abraão foi desafiado. Abraão, dá-me seu filho, vai lá e mata seu filho. Abraão não hesitou, claro que talvez com tristeza no coração, mas na caminhada de 3 dias para chegar no Monte Moriá, eu imagino ele falando com Deus e a confiança dele crescendo em Deus. Como pastor, a confiança dele crescendo em Deus, eu fico pensando, poxa, esse Deus que eu não conhecia, eu ouvi a voz dele e falou para mim, Abraão, sai do meio da tua parentela, vem para um lugar que você ainda não conhece, mas eu vou te mostrar como você vai chegar lá, louvado seja Deus. E Abraão lembra dessas coisas e fala, eu caminhei, eu cheguei. Agora Deus falou que ia me dar um filho, Sara era estéril, Ele não me deu um filho para tomá-la de volta, e se Ele tomar também é dele, o problema é de Deus, eu só tenho que obedecer, eu vou sacrificar, porque Abraão vai dizer a palavra, Abraão creu que Deus é capaz de chamar as coisas que ainda não são, como se já fosse. Deus é capaz de chamar à existência alguma coisa que ainda não é real na tua vida, Ele é capaz de chamar à existência, louvado seja Deus. Eu dou meu filho, porém eu creio que Deus, assim que eu imolar Isaac, Ele é capaz de trazê-lo novamente à vida, porque Deus não quebra promessa. A certeza de Abraão era que Deus não quebra promessa. Escuta, querido, talvez você está percebendo que eu estou um pouco mais acelerado que do costume, porque eu estou olhando para aquele relógio lá. Agora veja, se Abraão ele vai lá imolar o filho, quando chega na hora dele passar o cutelo, o facão na cabeça do menino, no pescoço do menino, o anjo brada, não faça isso. Sabe por quê? Porque eu vi que você me ama. E você me ama e é fiel. E Deus prepara um cordeiro para Abraão matar no lugar de Isaac. Vai lá, vende tudo que você tem. Mas aquele moço voltou a olhar para tudo que ele tinha. Seu jarro cheio de ouro, de prata, fazenda com gados, ovelha. E ele, num rápido momento, passa na mente dele os prédios alugados, tudo aquilo que está em seu poder. Ele fala, como vou vender isso tudo? Vou ficar pobre porque eu vou dividir com quem não tem nada. E se ele toma a decisão em dizer, já estou indo, Senhor, eu vou fazer isso e volto, onde que eu te encontro? Jesus iria falar para ele, não precisa vender nada, porque o seu dinheiro até vai servir no meu ministério aqui, louvado seja Deus. Não precisa vender nada. Agora eu vejo que o teu coração não está no tesouro que pode ser roubado ou corroído, o seu tesouro está na glória, louvado seja o Senhor. Preste atenção, querido, porque nossa vida é feita de escolhas. Eu escolho e depois eu tenho que decidir como alcançar a escolha.
Por isso o tema, sua decisão determina o seu destino. Seja aqui na terra, ou seja para alcançar a glória. Amém, amados? Seja aqui, para alcançar alguma coisa aqui. Porque sem organização, se você não seguir um padrão de organização, dificilmente você vai alcançar um lugar melhor nessa terra. Pastor Rafael tem um costume de dizer uma palavra assim. Vou falar para empresários, microempresários, vou falar para a família. Confiar é bom. Conferir é melhor. Sim ou não? Confiar em alguém que trabalha para você, trabalha com você, é bom, é legal ter confiança. Mas conferir o que é feito através daquela pessoa em qual você confia é melhor. Porque você não vai ser pego de surpresa, de repente, com a notícia ruim. Está me entendendo, querido? Agora preste atenção. Deus chamou a cada um de nós. Não porque Ele confiava em nós, mas Ele queria e quer depositar em nós o seu Espírito Santo, para que quando Ele olhar para nós, Ele não veja nós somente, mas Ele veja o tesouro dele em nós. Porque Paulo vai dizer que nós recebemos esse tesouro de Deus em vaso de barro. Nós somos um tesouro para Deus? Não. Mas o que está dentro de nós é o tesouro de Deus. E por causa desse tesouro que purifica o vaso, aleluia, nós somos aceitos pelo céu. Então preste atenção, eu vou repetir de novo o nome dessa noite, o trabalho que nós estamos fazendo. Sua decisão determina o seu destino. Se eu for dar um exemplo de empresa, já contei algumas vezes e repito. Na minha loucura de ganhar dinheiro, eu trabalhava que nem doido, porém a minha administração era muito fraca. Até que a pastora um dia olhando para mim, ela trabalhava fora, e aí então ela começou a me acompanhar mais de perto. E ela chegou e falou assim para mim: o jeito que você faz, você nunca vai ganhar dinheiro. Você até ganha, mas você não acumula. Porque você quer abraçar tudo ao mesmo tempo, atrasa o serviço, não entrega no prazo, seu nome vai ficando ruim. E aí, o dinheiro do A você tem que cobrir o B, o dinheiro do B você tem que cobrir o C, porque você não entregou nenhum e gastou o dinheiro. Você entrega, mas atrasado. Nunca deixei de entregar, viu, irmãos? Mas atrasado. E aí começa o quê? Uma dificuldade financeira, porque você tem muito para receber, mas não entrega quase nada e recebe pouco. Então é melhor você trabalhar com menos e administrar o seu tempo melhor aqui dentro da empresa. Nessa época eu já tinha desfeito sociedade, tínhamos 16 funcionários, e estava só eu e mais um ajudante. E eu falei: se você não sabe nada, o serralheiro aqui sou eu. Passou uns dias, não sei precisar para você quantos, e eu vi, refletindo, falei: puxa vida, por que eu fui tão arrogante assim? Eu comecei a ver que ela estava certa. Eu cheguei nela e falei assim: você aquele dia falou assim, assim, assim para mim. Qual a sua sugestão? Ela falou assim: prioriza. Qual foi a palavra? Mulher sábia quem tem achou um tesouro. Mulher sábia quem achará. Uhul! Hã? Prioriza. Tá bom, priorizar o quê? Porque até então eu estou lá voando. Priorizar o quê? Seu tempo. Maravilha, bora. Como é que funciona esse negócio, minha filha? Você vai marcar todas as suas visitas de orçamento na parte da manhã.
E assim que você chegar da rua, você pode até atender, deixa que eu atendo, eu marco para outro dia amanhã, mas você não sai mais da serralheria. Você vai passar o tempo todo aqui dentro, trabalhando, produzindo, e aí você vai entregar o seu trabalho. Então você vai fazer. Confiar é bom, conferir é melhor. Ela confiava em mim, mas quando ela conferiu, ela viu que estava errado. Pronto. Tudo cliente bom, irmão. Meus clientes, aí, meu filho hoje é minha testemunha, me acompanhou algumas vezes dentro dos condomínios, dentro de Rio Preto. Só trabalhava para gente grande, rico. E aí, o senhor que é o Celino, sou eu. O senhor pode vir aqui no Dama 1, Dama 2, Gaivota. Não. Só amanhã. Não, mas só amanhã. Ou seja, comecei a priorizar as minhas entregas, a minha produtividade melhorou, e assim eu comecei a entregar todos os meus serviços em tempo de prazo, até antes do prazo, e aí começou o quê? Ser bem administrado o meu tempo, o meu planejamento financeiro melhorou. Eu lembro até hoje que eu tinha, claro, você tem promissórias para receber, você tem cheques, na época eu tinha cheques, promissórias para receber, porém também tinha bastante duplicada para pagar. Eu sei que eu peguei um pacote de coisas e falei assim, toma, isso aqui é para você, se vira. Os cheques pré-datados estão aqui, promissória está aqui e as contas estão aqui para pagar. Lá eu vou me virar, agora você me ajuda aqui então. Meu irmão, que coisa mais linda. Podemos então começar a fazer planejamento da nossa vida de uma forma maravilhosa, clara. E aí eu comecei a entender dentro desse contexto o meu planejamento com Deus, porque eu tinha correria com Deus, eu tinha aquela loucura com Deus, eu ia, eu fazia, trabalhava, e ia e fazia, e quase todo mundo ficava, sabe, só com meia visita. Me lembro até hoje o dia que o missionário da ira aqui nessa cidade falou assim, pastor, hoje nós temos que sair dessa casa aqui e tem mais 10 para visitar. Eu falei, não, calma. Vamos atender com muita dedicação essas pessoas que nós estamos atendendo. Amanhã a gente atende outras. Porque eu vou priorizar um atendimento de excelência para eu não perder ninguém. Louvado seja Deus. Amém, amados? Hoje eu planejo, meu final do ano, eu quero viajar. Então eu vou economizando um pouquinho por mês. Talvez você não faz isso nem com o seu IPVA. Eu faço isso com o meu IPVA, eu divido ele por 12 meses e deposito um pouquinho por mês para eu chegar lá e pagar meu IPVA. O ano passado me deu bobeira, não fiz isso. Tive que parcelar 6 vezes lá para pagar. 6 vezes. Para pagar meu IPVA. Poxa vida. Se eu pago um pouquinho por mês, não pesa lá no final do ano, pesa, irmãos? Porque você dividiu 2.000, 3.000, 1.000 em 12 vezes. E você mesmo deposita lá e depois você vai lá e paga de uma vez. Quem está me entendendo? Diga comigo, vida planejada é vida de sucesso. Bom, mas tudo isso que eu estou falando no material, eu quero te levar ao espiritual. Eu quero te conduzir para uma vida que Deus propôs para nós. Vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Querido, não tem como você ir para o céu ou viver uma vida maravilhosa aqui na terra até chegar lá, se você não for alinhado, não tiver uma vida alinhada, priorizada com Deus. Verso 19. Olha só o que está escrito no verso 19. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. O que Deus fala agora? Escolham, pois, o quê? Para quê? Para quê? Vocês e os seus? Não é a vida que ele está falando aqui, viver, apenas viver, respirar, acordar cedo, trabalhar. Não. Ele está falando viver de uma forma diferente. Viver, sabe tudo aquilo que ele prometeu?
aqui na terra, viver as suas bem-aventuranças, viver a prosperidade, viver a saúde, viver a paz, viver a alegria, viver tudo isso, se tão somente guardarmos a sua palavra. E volto na palavra de Jesus que eu ia falando, eu parei, adiantei outra situação, agora eu volto nela. Senhor, qual é o maior de todos os mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus de toda a sua força, com todo o seu entendimento e de todo o seu coração. E o seu próximo? Isso sendo feito, eu começo a alinhar a minha vida com a vontade de Deus, porque eu estou priorizando Deus, eu não estou priorizando coisas, eu estou priorizando o dono de todas as coisas, aleluia. Eu não estou priorizando coisas, eu estou priorizando aquele que conhece todas as coisas e é dono de todas as coisas, como foi lido aqui lá em Crônicas hoje pelo pastor Rafael. E hoje eu tomo o céu e a terra por testemunha contra vocês, que lhes propus. Deus propôs a vida e a morte, sim ou não? Agora tudo isso se concretiza onde? Com quem? Quando? Se concretiza no Gólgota. Quando Jesus morreu. Como? Quando ele ressuscita, oh aleluia, oh glória, aleluia. Lá no Gólgota ele é crucificado, lá ele entrega seu espírito, mas no terceiro dia ele ressuscita, oh aleluia. Ele me deu a vida, ele me deu tudo, oh glória a Deus. A vida de Cristo agora é a vida da igreja, e se eu não priorizar Jesus, eu não entro na sua glória. Se eu não priorizar Jesus, a minha família, a minha geração é uma geração maldita. Se eu não fazer isso que ele está falando, aqueles que eu amo, eu não vou ver na glória. Talvez eu possa até ser salvo, mas eu não vou ver lá Rogério, Rafael, não vou ver Jonathan e Jonas, não vou ver meus netos, não vou ver minhas netas, não vou ver minha bisneta, não vou ver minhas noras lá. Mas quando eu priorizo, eu escolho e decido servir a Deus e ir para o céu, eu já não quero ir sozinho, eu quero que a minha família vá. Eles são meus descendentes. Talvez a gente leve a vida tão assim, de forma relaxada, que nós não nos preocupamos com aqueles que Deus nos deu como herança dele. Amém, amados? Vocês têm filhos. Como é que está sendo cuidado os vossos filhos? Escuta, queridos, não é novidade, nós já sabemos disso e agora só trazendo à tona novamente. Filhos que às vezes reclamam conosco que os pais lhes chamam de burro, que os pais lhes chamam de incapaz. Você não aprende nunca, você não sabe nada, seu burro. Isso leva para a criança um bloqueio tão grande que até na escola ele fica com medo de se abrir. O professor está com a matéria. Vocês entenderam? Quem não entendeu, faz a pergunta aí, qual a dúvida? E talvez a criança está travada porque dentro de casa ela já foi ensinada que ela é burra. Só que no meio da sala de aula, vamos pensar, não é só uma que não entendeu, são várias, mas ninguém quer fazer a primeira pergunta porque estão bloqueados. E onde foi bloqueados? Dentro de casa. E muitos estão sendo bloqueados para a salvação dentro de casa, porque não são ensinados a ser salvos dentro de casa. A minha descendência vai ser salva, eu creio em nome de Jesus, porque além de orar eu tenho falado com eles. Amém, meus amados? A minha descendência será salva, eu creio em nome do Senhor Jesus, porque eu não aceito que eles se percam. Porque o Senhor diz que a partir do momento que eu fui comprado pelo céu,
Eu me tornei herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo de todas as coisas celestiais. Eu me tornei alguém de cima e não de baixo, porque o meu nome não está só escrito no cartório de registro civil lá de São José do Rio Preto. O meu nome está escrito no livro da vida, e essa é a minha maior alegria. Louvado seja Deus. E a alegria da minha família, ou que eu tenho com a minha família, é saber que o nome deles estão brilhando na glória. Eu estou falando para vocês algo que vocês precisam abrir o coração para entender. Você fez escolha, agora decida levar a sua casa junto com você. Decida ser salvo. Priorize a salvação além de qualquer coisa nessa terra. Abra mão de algumas coisas aqui na terra, mas não abra mão do céu. Abra mão de alguma coisa, mas não abra mão do joelho no chão. A gente acha porque levantou assim: oh meu Deus, o Senhor sabe do meu dia, glória a Deus, estou indo para o meu trabalho, oh Senhor, abençoa. Se nós levarmos isso para a intimidade do casal, eu pergunto, será que é uma vida de qualidade quando acontece as coisas tudo correndo na vida de um casal? Jamais. Um ou outro, ou melhor, os dois vão estar descontentes, sim ou não? Agora, por que nós queremos que Deus nos aceite na correria? Diga comigo, intimidade é o segredo do prazer de pertencer ao céu. Intimidade gera prazer. Intimidade gera prazer, gera contentamento, gera alegria. Intimidade com o céu, com o dono do céu. Querido, preste atenção, pelo amor de Deus. Se nós não temos 5 minutos de joelho todo dia, então queremos ir para o céu de que jeito? Se não temos 5 minutos, se não conseguimos levantar 10 minutos antes dos nossos afazeres do dia, que já está lá todo agendadinho. Nós tínhamos um irmão lá na igreja, doutor Flávio, advogado, Fabinho. Era tudo cronometrado. Era assim ou não era? Como é que chama a esposa dele mesmo? Vanessa. Se você estiver me ouvindo, um abraço, querido. E acredito que ele é assim até hoje. Metódico. Tudo certinho. Das 6 horas até as 6h15 é isso, das 6h16 até isso é isso, e assim por diante. O dia dele era cronometrado. E quando saía fora dos eixos alguma coisa, ele ficava pilhado. Você foi mais íntimo dele do que eu. Ficava ou não ficava? Porém, ele tinha uma qualidade muito boa em tudo isso. Ele priorizava o tempo de qualidade dele com Deus em oração. Louvado seja Deus. Amém, amados? Ele ficava irritado quando não tinha oração na igreja. Escuta, querido. Nós temos que entender. Aquele corinho que foi louvado aqui hoje, relembrado por mim esses dias. O telefone do céu é oração. A sua vitória não vem só porque você está aqui hoje na noite de domingo, porque na terça você vai vir, porque na quinta você vai vir. Não, você que está me assistindo aí, não, a nossa vitória começa antes de chegar aqui, porque antes de chegar aqui nós já preparamos o nosso coração. Senhor, eu estou indo para a tua casa, eu vou te adorar porque tu és digno, eu vou te louvar porque tu és merecedor. Senhor, eu não estou indo lá por acaso, eu vou lá porque o Senhor me comprou, agora eu sou propriedade exclusiva do Senhor. Eu não quero saber de mais nada. Hoje é domingo, sim, eu vou adorar, porque o Senhor merece ser adorado, engrandecido. Louvado seja Deus. Enquanto a gente não entende isso, a gente faz tudo por obrigação ou medo, mas sem observar que Deus não está te ameaçando, Ele está te aconselhando, sim ou não? Deus está te o quê?
Então não está te ameaçando. Eu te fiz uma proposta. Está aí. O que você vai escolher? A vida ou a morte? O bem ou o mal? A bênção ou a maldição? Agora ele faz ainda melhor. Deus faz ainda melhor. Está difícil, né? Obedecer. Está difícil guardar essas 613 leis. Está complicado. Vou fazer algo melhor. Eu vou mandar alguém que é capaz de cumprir todas, sem nenhuma falha. Vou mudar o negócio. Ainda vai ficar melhor, sabe por quê? Porque eu vou trazer o céu para a terra. O meu reino vai vir para cá. Aí depois eu vou pavimentar da terra até o céu com o sangue do meu filho para você chegar. Eu vou pavimentar com sangue. E pelo sangue, pelo nome dele, pelo sangue dele, vocês terão livre acesso diante do meu trono. Vou facilitar para vocês. Mas ainda a decisão que você precisa ter é séria. Você vai ter que escolher e decidir, porque a sua escolha vai definir o seu destino. Amém, amados? Por que escolha? Eis que estou à porta e bato. E aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Oh, aleluia. Queridos, pelo amor de Deus, ouça o que eu estou falando para vocês nessa noite. Uma palavra bem simples para você entender. Prioridades. Precisamos ter prioridades para entrar no reino do céu. E ele disse assim: aquele que me recebe, Jesus dizendo, não só recebe a mim, mas recebe também o meu Pai que me enviou. E aquele que me recebe, recebe o Pai. Então sabe o que vai acontecer? Nós viremos para Ele. E nele nós vamos fazer uma morada. Entendeu agora que você é barro, mas tem um tesouro aí dentro? Tem um tesouro aí dentro. Meu irmão, minha irmã, não perca esse tesouro por nada. Porque a Bíblia diz que esse tesouro se chama o Espírito Santo. E eu marquei uma coisa aqui que eu quero ler para você. Priorize o que é essencial. Talvez você pergunte, o que é essencial, pastor? É buscar a Deus acima de tudo em sua vida. Acima de seus desejos, planos e ambições. Coloca rapidamente para mim Mateus 22, 37. Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entender. Citamos isso, não citamos? Agora eu te dei o texto. Eu quero ainda com você, Salmos 37, verso 3 a 5. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se do quê? Agrade-se do Senhor. Não está falando para você agradar o Senhor. É o contrário, agrade-se de estar na presença dEle. Seja feliz por estar na presença dEle. Ei, escuta. Pelo amor de Deus, escuta. Eu fui convidado para estar na festa tal. Eu fui convidado pelo prefeito, pelo vereador. Eu fui convidado pelo juiz. Eu fui convidado para estar no aniversário ou da elite da cidade. Isso tudo é nada. É nada
E talvez você se agrada por coisas alheias, vãs, que não tem valor nenhuma. Mas o Senhor te convidou para sentar na mesa com Ele na glória. O Senhor te convidou para sentar na mesa dEle. Aleluia. Agrade-se do Senhor, porque Ele te fez o maior convite que você poderia receber em vida. Ele te fez o maior convite. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia. Pode vir, e nenhum que vem a mim eu lanço fora. Ele diz: agrade-se do Senhor, e Ele satisfará o quê? Você quer que Deus satisfaça os seus sonhos, realize os seus planos, os seus projetos, ou pelo menos te ajude, mas você não se agrada dEle. Você não tem, muitas vezes você não tem prazer de estar nele. Não, irmão, isso aqui é ganhar tempo, é remir o tempo, passar tempo com Deus. Isso é investir na sua vida, em qualidade de vida. Oração é investir em tempo com Deus, é qualidade de vida, é ganhar qualidade de vida, é ganhar dias a mais na face da terra, e ainda a tua casa será alcançada, os seus descendentes serão alcançados, louvado seja Deus. É passar tempo, é ter tempo para Deus, para que Deus possa olhar para você e já dar ordem lá do céu: vai lá, tem pedido lá, vai lá, tem oração chegando aqui, vai lá. O que está acontecendo aqui? O anjo chega aqui, os capetas estão tudo trancando tua porta, e está causando dor, enfermidade, está fechando a porta da prosperidade. O anjo chega, sabe por que ele chega? Porque a oração subiu, intimidade criou essa resposta. A intimidade que você gerou resposta. Agora o anjo chega, e não precisa ser um anjão daqueles grandes, não, pode ser aquele anjo, vamos falar assim, de patente menor. Ele chega aqui, tem uma cambada de capeta te atrapalhando. Ele chega tipo assim: ei, o que está acontecendo aí? Nós estamos atrapalhando aqui, nós estamos amarrando ali. Agora acabou, porque quem chegou aqui fui eu vim amando do Deus Todo-Poderoso. Eu vou abrir porta, eu vou abrir caminho, eu vou curar doença, eu vou salvar a família, eu vou fazer um rebuliço nessa casa, porque clamor chegou ao céu. Aleluia. O clamor chegou ao céu. Meu Deus. Verso 5: entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele. Meu tempo acabou, meu Jesus. Rapidamente, Efésios 3:20, só para a igreja ler. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o tesouro que está aqui dentro. Quem é que está aí dentro? Conforme o seu poder que opera em... Está aí dentro. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você está pensando, do que você está pedindo. Amém, amado? Então, somente se você criar um canal de prioridades, de intimidade com Ele, então tudo que você orar, Deus vai começar a te responder. Louvado seja Deus. Bom, encerrando, para a gente orar, Mateus 24:35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Diga para você mesmo: tudo o que Deus me prometeu se cumprirá, se tão somente eu me tornar íntimo dele. Sem intimidade, o relacionamento é péssimo, não gera confiança. Deus já fez a proposta, você só precisa corresponder. Porque toda proposta de Deus, se houver alguém que corresponde a isso,
então as coisas tudo começam a encaixar para a glória de Deus. Na sua vida, você vai começar a viver coisas inacreditáveis aos teus próprios olhos, porque Deus tem o melhor para a tua casa. Deus tem o melhor para a sua vida. Sua família, seus descendentes serão salvos por causa da sua oração, por causa da sua intimidade com Deus. Não importa se está na droga, não importa se está roubando, se está matando, não importa o que está acontecendo. O que importa é que a sua intimidade vai chamar a atenção de Deus em favor dessa causa. Fica de pé, por favor. A intimidade que você vai gerar com Deus. Que hora que você levanta? Ah, pastor, eu levanto 6 horas, eu corro para fazer minhas coisas e tal. Escuta aqui, ô preto. A gente aprendeu a ficar chamando ele de preto. Você levanta que hora mesmo? Olha aqui, precisamente 4 horas e 14 minutos. Que hora que você pega o ônibus para ir para o trabalho? 10 para as 6 ele pega ônibus. O que ele faz nesse período, irmãos? Ora. Gerando o quê? Aí depois que ele gerou aquela intimidade, ele fala: Senhor, agora eu vou pular corda, vou malhar, vou fazer uns abdominal aqui, vou dar uma corridinha. Tudo isso dentro de 1 hora. Ele consegue orar, ler alguns versículos e fazer uns abdominais. Aí a gente vê a vida dele abençoada, da esposa dele, a Cecília, abençoada. E a gente fala: puxa, era tido como macumbeiro esses dias atrás, agora já está aí desfrutando das bênçãos de Deus. Hã? Tem sentido um negócio desse? Tem, porque quem faz é Deus. Ele procura os fiéis que estão na terra, os que geram intimidade com Ele. Feche seus olhos, por favor. Pense agora no que eu falei. Pense um pouquinho no que eu falei. Eu falei várias vezes. A sua decisão determina o seu destino. Você quer continuar do jeito que está, com a vida sem oração, sem intimidade, musicona do mundo no carro ainda quando você sai, música sertaneja, não queimou os pendrive, não apagou para botar hinos para rodar no carro, ainda está ligado mais no mundo do que no céu. Liga-se no céu, que na terra tudo se resolve. Liga-se no céu, porque na terra tudo vai se resolver. Aleluia, Pai, em nome de Jesus. Estamos chegando na Tua presença nesse final de palavra, de culto, com humildade, Senhor, e humilhação na nossa alma. Porque às vezes nós priorizamos outras coisas e não priorizamos o céu. Não priorizamos, Senhor, nem a nossa família, essa é a verdade. Não priorizamos, Senhor, aqueles a quem nós falamos que amamos, aqueles que vemos todos os dias, aqueles que moram conosco dentro da nossa própria casa. Amaldiçoamos e não abençoamos, espraguejamos e não profetizamos palavras de vitória ou de mudança. Não desbloqueamos, mas bloqueamos. Não há palavra de amor, de carinho no cônjuge. Muitas vezes não há reconhecimento, uma palavra de elogio para essa esposa, por tudo que ela representa. E às vezes também não há uma palavra de carinho da esposa para esse esposo, por tudo que ele representa, mas só exigências, cobranças, reclamações. Isso desgasta um casamento, desgasta os filhos, isso desgasta, Senhor, a intimidade, desgasta, porque só há cobranças,
Papai querido, em nome de Jesus, eu ministro que essa noite vai haver mudança de comportamentos. As nossas escolhas vai determinar o nosso destino, tanto aqui na terra como para ir para o céu. Senhor, eu declaro nessa noite que toda a força do inferno contra essa família que está presente aqui, essas que me assistem, Senhor, essas famílias estão sendo abençoadas agora e sendo libertas agora em nome do Senhor Jesus. Eu declaro para a sua glória, ó Deus querido, para a sua glória, haverá mudanças. Eu profetizo que haverá mudanças. Mudança de comportamento, mudança de prioridades, de organização. Meu Pai querido, nós vamos conferir melhor. Meu Deus, nós confiamos em Ti, mas nós vamos conferir a nossa própria vida para saber se ela está alinhada com a Tua vontade. Meu Deus, olha para nós aqui agora, por favor, em nome de Jesus. O Senhor pavimentou a estrada para o céu com sangue. E é pelo sangue de Jesus que nós nos aproximamos de Ti hoje. É pelo novo e vivo caminho, no Teu sangue, Jesus, que eu quero suplicar o favor de Deus em favor da igreja. Suplicar o favor sobre essas pessoas que se encontram aqui, para despertar para um momento de oração, porque os dias são maus e vão ficando cada dia pior. Não haverá melhora. A apostasia já se instalou. A ciência, Pai, mais que multiplicou, como foi escrito na sua palavra. O amor, o amor de muitos já se esfriou. Não tem mais prazer em falar, vamos à casa do Senhor. Não há mais prazer em muitos de nós, Senhor. Não há prazer de falar, vamos à casa do Senhor, vamos adorar o Senhor. A fé se esfriou de tal forma, Senhor, que muitos colocaram no coração que estão servindo ao Senhor em casa, que ficar em casa também é bom, que ficar em casa também o Senhor ouve. Eu sei que ouve, mas a sua palavra ordena, orienta: não deixai as vossas congregações, como é costume de muitos. Não se ausente, porque na casa do Senhor é que se ordena a bênção. É na casa do Senhor que se ordena. Então, meu Deus, desperta a tua igreja, desperta o teu povo, em nome de Jesus, Pai. Senhor, renova-nos, Senhor, para que nós possamos voltar ao primeiro amor. Sabe aquele amor que tínhamos quando viemos? Aquele amor quando nós nos entregamos, que nós dependíamos de tudo do Senhor, tudo era o Senhor em primeiro lugar. Não tinha distância, não tinha chuva, não tinha frio, mas havia uma vontade, uma sede de estar na congregação. E hoje enfiaram na cabeça de muitos crentes que nós somos a igreja de forma individual. Não, só somos igreja, Senhor, no sentido coletivo, porque a palavra diz que nós somos templo do Teu Espírito Santo, mas a igreja do Senhor é a sua totalidade reunida. Senhor, em nome de Jesus, haja esse despertar no nosso meio, para que não nos percamos nessa caminhada, para que Satanás não nos engane. Ele está lançando as setas dele, Senhor, para enganar os escolhidos. E o Senhor Jesus disse justamente isso, que nesses últimos dias até os escolhidos seriam tentados a voltar atrás. Se o Senhor não abreviar os tempos, até os escolhidos voltam. Então abrevia os tempos, Senhor. Volta, Senhor Jesus, volta. Venha buscar a sua igreja. Venha, ó Senhor Jesus, buscar a sua igreja. Venha, Senhor. Nós te esperamos aqui. Enquanto esperamos, enquanto aguardamos a tua vinda, nós queremos estar, Senhor, debaixo da tua proteção,
amando o Senhor acima de tudo e de todos, amando o Senhor, ó Pai, com nossa força, com todo o nosso coração, com toda a nossa inteligência, fazendo as melhores escolhas. Senhor, entra na nossa casa, salva o nosso casamento, salva nossos filhos, abra as portas da prosperidade para essa igreja. Prospere, meu Deus, o salário desse irmão, prospere a empresa desse irmão, prospere o negócio dessa irmã, desse irmão, meu Deus, prospere, para que haja abundância financeira na vida deles, para que também eles possam trazer um pouco de recursos para a tua casa, para que eles vivam bem, mas que também não esqueçam, meu Deus, da casa do Senhor. Papai querido, em nome de Jesus, eu quebro toda maldição hereditária, eu quebro toda maldição que veio lá dos tataravós até agora, doenças hereditárias, problemas cardíacos, problemas de vício, problemas de ansiedade, depressão. Ó Deus, eu amaldiçoo agora e repreendo e ordeno, saia em nome de Jesus. Eu declaro essa igreja livre, livre para viver o teu melhor, livre para se enquadrar nos teus planos, livre para se enquadrar na sua palavra. Eu declaro que o coração está sendo aberto, eu declaro que a inteligência está sendo aberta, eu declaro, meu Deus, ó Pai querido, que essas pessoas sairão daqui, ó Deus, com vontade de voltar na terça-feira, porque entenderam que ficar em casa não resolve. Gerar intimidade começa em casa, para chegar aqui na igreja, poder honrar o Senhor, ó Pai, de forma coletiva, coletivamente honraremos o Senhor aqui. Eu profetizo uma semana de muitas vitórias, profetizo que a doença saia agora, eu profetizo, meu Deus, que as portas se abram agora, e amanhã, segunda-feira, o primeiro dia útil da semana, meu Deus, já comece na vida desses uma obra maravilhosa, que eles possam ver o sinal do céu, do teu trono na vida deles. Pai, em nome de Jesus, assim eu oro, para a sua glória. Levanta a mão para o céu e diga: eu recebo todas as palavras que foram liberadas para a minha vida aqui hoje, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Queridos, aqui mais uma vez a missionária Ana Lúcia está lembrando você, irmãs, amanhã não só teremos a reunião com vocês aqui, mas teremos um período de oração. Se você acha que a sua casa precisa de intercessão, vem para cá amanhã. Se você acha que você mesmo precisa orar um pouquinho mais, que na sua casa você não consegue, vem para cá amanhã. Se você acha que você está muito no comodismo, vem para cá amanhã. Todas as mulheres, não é para homens, é só para mulheres amanhã. Sai da sua casa, vem para cá amanhã, todas as mulheres, amém? Às 20 horas, porque cremos no poder da oração. Amém, amados? 19h30? Obrigado. 19h30, todas as mulheres, eu vou até usar essa palavra forte, estão sendo convocadas para estar aqui. Amém, amados? Todas vocês. Todas as mulheres da igreja. Amém, amados? Todas vocês, eu disse agora há pouco, todas vocês que estão aqui hoje, vem para cá, em nome do Senhor Jesus. Amém? Todas as mulheres estão sendo convocadas a estarem aqui amanhã. Vem orar pelo seu casamento, pelos seus filhos, pela sua empresa, pelos seus negócios. Vem orar para que os seus planos sejam colocados para Deus, e Ele, quando olhar para você, que você entregou o seu caminho para Ele, então Ele vai te ajudar a concluir esses planos, esses projetos que você tem. Amém, amados? Em nome de Jesus, amanhã, 19h30, Brasília. Amém? Em nome de Jesus, Senhor, eu profetizo que essa semana já tem portas se abrindo em favor dessa pessoa. Tem aumento de salário chegando para essa pessoa. Já tem um bom negócio chegando na vida dessa pessoa. Ó Pai querido, e amanhã vai começar uma semana de grandes surpresas abençoadas na vida de todos quantos creem para a tua glória, em nome de Jesus. 1, 2, 3 e... Cacilândia é do Senhor Jesus. Cacilândia é do Senhor Jesus. Cacilândia é do Senhor Jesus. Yes!
mais, oh glória.